Amores, bom dia! Mais uma semana que nós nos encontramos. Que coisa maravilhosa, meus amados. Que bom como Deus é generoso conosco e nos permite mais este encontro, não é verdade? Meus amados, antes mesmo da nossa aula, deixe logo localizar vocês. Peguem um livro didático de vocês, de ensino religioso, abram na página 62, tá bom, meus amores? Página 62, abriram? Beleza, legal, ótimo, excelente. A leitura bíblica que nós faremos hoje encontra-se no livro de Lucas. Lucas, é Novo ou Velho Testamento? Lucas é Novo ou Velho Testamento? Yes, acertaram. É Novo Testamento. Abriu, vai lá para o capítulo 17. E o capítulo, como a professora explicou, como é que eu faço para encontrar um capítulo? Eu tenho, não é? Que procurar os números maiores. Os números maiores indicam, não é? Que aquele é o capítulo, seja 1, 2, 3, os números maiores sempre indicam o capítulo. O versículo é o 21. Eu vou ler um pouquinho mais. Mas o nosso versículo de análise hoje, para nós analisarmos, estudarmos, entendermos, refletirmos, é o 21. Tudo bem? Então vamos lá. O livro de ensino religioso, página 162. Leitura bíblica, livro de Lucas, Novo Testamento. Capítulo 17, versículo 21. Ótimo. Então, meus amores, agora fiquemos de pé para engrandecer o nome desse Deus, que nos permite respirar, acordar. Teus olhinhos abriram hoje, você pôde, não é? Contemplar a face de tua mãe, a face do teu pai, do teu tio, da tua tia, do teu avô, da tua avó, não é? Então isso é uma graça, meus amores. Nós temos que saber agradecer a Deus em tudo, em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis, é ao Deus Todo-Poderoso que nós temos que louvar e agradecer. Então, façamos isto agora, não é? Então, fiquem de pé e vamos dar início à nossa aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, agora que nós já localizamos, não é bom quando fica tudo organizado, porque facilita a nossa vida, não é? E o desenvolvimento da nossa aula. Então, meus amores, vamos lá. Bíblia na mão, fiquemos de pé também, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus será proclamada. Então, fiquemos de pé. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Vamos lá. Bem, o título do capítulo que nós iremos fazer a leitura é Vinda do Reino de Deus. Então, vamos lá. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Meus amados,
essa resposta de Jesus aos fariseus, porque os fariseus, eles ficavam o tempo inteiro, não é? Tentando pôr à prova, não é? O Cristo Jesus, eles ficavam o tempo inteiro, não é? Contestando, não é? Que Jesus era o Messias. Eles ficavam o tempo inteiro questionando, dizendo, ele não é o Messias. Então eles ficavam, em todas as oportunidades que eles tinham, eles queriam pôr à prova, não é? O reinado de Jesus, o reinado do Deus Todo-Poderoso. Sempre colocavam em questionamento, sempre colocavam em prova, será mesmo que tu és o Filho de Deus, não é? Então eles sempre procuravam a maneira de pegar Cristo. Mas como Cristo era extremamente inteligente, ele já percebia o que eles estavam realmente querendo naquelas entrelinhas da pergunta. Fazer com que eles se embaraçassem em algum momento e dissessem, olha, o Messias, o enviado de Deus, não consegue responder uma pergunta como essa. Então eles sempre estavam querendo ou que Jesus respondesse de uma maneira que ficasse evidente que ele estava contra Roma, contra o poder romano, ou então que ele falasse de alguma forma que tirasse a legitimidade das leis de Moisés. E Jesus já sabia disso. Então Jesus diz para eles, não é? O reino de Deus não está aqui nem ali, ele está dentro de cada um de nós. E essa resposta causou um ponto de interrogação. Hã? Como assim? Um reino. Quando nós falamos de reino, nós já pensamos logo em uma estrutura física, com um espaço geográfico, que ocupa um espaço geográfico considerável. Nós não estamos falando de uma casa, de uma residência, de uma praça, de uma escola. Nós estamos falando de um reino. Se nós falamos de um reino, nós falamos de um reino onde há um castelo, onde há, não é? Em torno do castelo há as vilas, as moradias, as residências. Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um estado. Então fisicamente, não é? E a pessoa entender, nossa, o reino de Deus já está no meio de nós, no meio de vós, não é? Como ele diz aqui, o reino de Deus, ele nem se dirá ele aqui, ele ali, pois o reino de Deus está no meio de nós, no meio de vós, não de nós, no meio de vós. Não é? Então ele estava querendo dizer, há duas traduções para essa leitura, não é? Uma diz que estava, não é? O reino de Deus está dentro de vós e no meio de vós, ele, o próprio Cristo, está aqui. E esse reino que ele anuncia não é um reino físico, não é um reino que vai ocupar um espaço geográfico. Ele é um reino que começa dentro de mim. É um reino que me permite, não é? Ter como rei o Deus Todo-Poderoso. Ele não ocupa um espaço físico, ele ocupa o meu coração. É uma mudança, não é? O reino de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é dentro de mim. Dentro de cada um de nós é que existe esse reino. E as pessoas naquela época, elas precisavam, elas esperavam o Messias que ia, não é? Levantar fisicamente o reino de Deus, onde ele sentaria no trono de Davi e tomaria, não é? Tudo para si. Só que essa não era a proposta de Jesus, esse não era o reino que ele vinha anunciar. O reino que ele vinha anunciar era um reino que começava dentro de cada um de nós, com a nossa mudança, com o deixar o amor verdadeiro, não é? Brotar dentro do nosso coração, nos tornar pessoas melhores. E essa construção desse reino, ela era, sem dúvida, dentro de cada um de nós. Entenderam, meus amores? Por que, professora, você está falando do reino? Vocês lembram da nossa aula da semana passada, em que nós contamos a história, não é, de Pedro? Venha o teu reino. Jesus anunciava o reino do Pai dele. Jesus veio com essa missão. E vocês lembram que eu expliquei para vocês também? Que ele chama os discípulos, todos os encontros de Deus, todos os encontros de Jesus com as pessoas que passaram pela vida de Jesus enquanto ele estava, entre nós, tiveram suas vidas transformadas.
Vocês lembram do que ele diz para Pedro? Vens, eu farei de ti pescador de almas, pescador de homens. Vocês lembram, não é, que a história que eu contei, não é, que nós ouvimos aqui, trata da história de Jesus, não é, que pede para que os barcos que passaram a noite inteira tentando pescar, voltassem um pouquinho, não é? Um pouquinho antes da margem, não é? Para que ele pudesse ficar nas barcas e pudesse pregar, porque as multidões iam se aglomerando. E depois ele olha para os pescadores que estão no barco e diz: lançai, vamos, avançai para águas mais profundas, lançai as tuas redes. E aí Pedro diz para ele: Senhor, tá difícil, porque nós passamos a noite inteirinha fazendo isso aqui. Não foi isso? E aí quando eles pegam, quando eles puxam, não é? As redes vêm cheias de peixes. Pois bem, meus amados. E aí Jesus começa, não é? Vem, que tu serás também assim como eu. Eu anuncio o reino do meu Pai. Depois tu anunciarás esse reino. Tu levarás essa boa nova. Tu levarás a palavra que irá libertar e salvar as pessoas. Tudo bem, meus amores? Compreendemos até aqui? Então vamos agora sim para a nossa aula de hoje. Olha só. Lembra que eu sempre explico para vocês, não é? As figuras aqui, geométricas, retângulos e círculos, cada um nas suas cores distintas, eu vou explicando cada um deles, tá bom? Nessa sequência de baixo para cima, tudo bem? Então vamos lá. Fazendo descobertas. Os seguidores de Jesus acreditaram que ele era o Messias, o Cristo, o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Vamos descobrir por que os seguidores de Jesus acreditaram que ele era o Messias. Bem, Jesus ensinava sobre o reino de Deus com sabedoria. Ou seja, não é? É por isso que ele falava também em parábolas e que ele falava de maneira simples para as pessoas, porque o diálogo que Deus queria era com os mais simples, era com as pessoas mais simples. Então ele precisava também conversar naquele nível de capacidade de entendimento deles. Por isso que ele usava a linguagem como eu sou o pastor que dá a vida por suas ovelhas, porque ficava mais fácil para a maioria daquelas pessoas que viviam do pastoreio entender o que ele estava falando. Em suas falas, perdão, em suas falas e em seu modo de viver, Jesus mostrava a sabedoria de Deus. Como Jesus, em suas falas, em seu modo de viver, prestem bastante atenção nessa frase, em sua fala e em seu modo de viver. O que Jesus falava era como ele vivia, era o comportamento dele aqui. Vamos deixar para que vocês entendam bem o que a professora está falando. Bem, a professora Jusileide diz que não gosta de fofoca. Então, na sala de aula, a professora está sempre falando para vocês, não é? Olha, não é bom ficar falando dos amigos quando eles não estão. Não é bom você ficar falando com as outras pessoas sobre o que os amigos conversaram com você, que pediram para que vocês guardassem em segredo. Não é bom falar das outras pessoas, a não ser que seja para ajudá-las.
professora Jusileide fala exatamente assim, com a voz bonita, impostando a voz, usando as palavras bonitas, e vocês na sala de aula ficam encantados com a professora Jusileide. Chega em casa e diz, mamãe, a Jusileide é maravilhosa. Só que um certo dia, não é? Uns 2, 3 de vocês me veem lá nos corredores da escola, falando mal de uma das minhas colegas de trabalho, falando mal de uma das outras professoras, dizendo um monte de coisas dela. Nossa, vai ficar um ponto de interrogação desse tamanho na cabeça de vocês. Ora, mas a professora Jusileide